acerca do que os homens estão dizendo sobre ele, ou o que pensa a respeito dele. Então a Bíblia diz que alguns vão dizer para o Senhor. Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Ainda outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Olha só que a multidão está vendo Jesus. Eles não viam Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Eles viam Jesus como algum profeta. Existia uma multidão que seguia Cristo. E essa multidão é classificada por um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas via Jesus como João Batista. Outro grupo via Jesus como Elias. Outro grupo via Jesus como Jeremias. Ainda existia outro grupo que pensava que Jesus era um dos profetas. Esse pensamento aqui acerca de Jesus ainda permeia em nosso meio, em todas as nações e em todo o mundo. Nem todas as nações e religiões enxergam Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Nem todo povo, nação, povos e línguas enxergam Jesus como o Filho do Deus vivo. Por exemplo, a multidão que seguia Cristo não via Jesus como Filho de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, enxergamos que parte da multidão, segundo João capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz que só seguiam Jesus pelos milagres que viam ele fazer. Em outra parte da multidão, segundo Mateus capítulo 15, verso 30, a Bíblia diz que alguns seguiam Jesus, levando até ele os enfermos para que eles fossem curados por Cristo. Então eu aprendo aqui, nessa multidão, classificando elas. Segundo João capítulo 6, verso 2, uma parte da multidão seguia Jesus pelos milagres que ele fazia. Mateus capítulo 15, verso 30, seguia Jesus porque Jesus tinha poder de curar o enfermo. Aqui no capítulo 16, versículo 13, alguns seguiam Jesus porque via Jesus como um profeta. Hoje ainda tem pessoas que seguem a Jesus porque enxergam Jesus como um curandeiro. Outros enxergam Jesus porque Jesus pode abrir uma porta. Outros seguem Jesus porque Jesus pode curar uma enfermidade. Outros seguem Jesus porque vê Jesus como um garçom. Somente Jesus ele pode dar alguma coisa. Alguns seguem Jesus porque Jesus tem a chave. Outros enxergam Jesus como a chave, quer dizer. Alguns enxergam Jesus por aquilo que ele pode dar. Outros enxergam Jesus por aquilo que Jesus pode fazer. Mas nessa noite tem Pedros aqui dentro da igreja. Nós seguimos Jesus porque Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É tremendo quando eu estudo essa palavra e vejo classificando as multidões como enxergam Cristo. Alguns enxergam Cristo como um Cristo de prosperidade. Segue ele porque tudo que ele pode dar ou pode fazer. Ainda hoje em todos os povos, nações, tribos e língua não enxergam Jesus como Cristo. E é o que ele pergunta: quem diz os homens ser o filho do homem? E ele tem uma resposta que eu tenho certeza que ele se decepciona. Alguns enxergam o Senhor como profeta. Alguns enxergam o Senhor como João Batista. Alguns enxergam o Senhor como Elias. Alguns enxergam o Senhor como Jeremias. Em toda a história, povos, tribos, nações e língua, nem toda religião, nem todo povo enxerga Jesus como o Filho do Deus vivo. Eu até marquei aqui. Por exemplo, para o Islã, Jesus é apenas um profeta. Para os hindus, Jesus é apenas um hindu santo.
Para os judeus, Jesus é apenas um transgressor da lei. Para os budistas, Jesus é apenas um homem iluminado. Ou seja, mas para nós que estamos aqui hoje, Jesus não é só apenas um profeta, Jesus não é um hindu santo, Jesus não é um transgressor da lei, Jesus não é um homem iluminado. Para nós que estamos aqui hoje, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem veio aqui e sabe que Jesus é Filho do Deus vivo, levanta a mão para adorar aquele que fez os céus e a terra. Nós não seguimos Jesus pelo que Ele tem para dar. Nós não seguimos Jesus pelo que Ele pode fazer. Nós não chegamos Jesus porque Ele pode colocar algo na nossa mesa. Nós não seguimos Jesus porque Ele tem a chave que abre porta aonde não tem porta, não. Nós seguimos Jesus pelo que Ele fez na nossa vida. Ele é Deus e tem nos curado pelo poder da Sua palavra. Qual é a parte dorsal aqui? Porque quem segue Jesus pela porta que Ele abre, é só Ele abrir a porta que Ele vira as costas. Quem segue Jesus por aquilo que Ele pode pôr na mesa, quando Jesus colocar na mesa, Ele vira as costas e vai embora. Mas para quem segue Jesus pelo que Ele é, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, se abrir a porta, Ele adora a Deus. Se não abrir, Ele adora a Deus. Se pôr na mesa, Ele adora a Deus. Se não pôs a mesa, Ele adora a Deus. Porque Ele sabe que Ele não é só um homem, mas é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Jesus está preocupado com o que os discípulos estão pensando dele. Os homens pensam que eu sou um profeta. Agora, e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Jesus sim está preocupado e interessado em que os discípulos pensam dele. Será que os discípulos pensam que Jesus é apenas um profeta? Será que os discípulos pensam que Jesus é apenas o curandeiro? Será que os discípulos pensam que Jesus é apenas aquele que pode abrir uma porta? Será que os discípulos pensam que Jesus é alguém que pode colocar algo em sua mesa? Jesus está preocupado em que os discípulos pensam dele. Por quê? Porque Jesus escolheu eles a dedo. Jesus está discipulando eles para no futuro ser um pregador da sua palavra. Então Jesus está preocupado dizendo: e vocês, quem pensa que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai responder: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Opa, isso aqui me chamou a atenção. Olha para cá. Jesus está dizendo para Pedro que não foi carne e sangue que revelou para ele que Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus está dizendo para Pedro que não foi carne e sangue que revelou para Pedro que Jesus é o Filho do Deus vivo, mas o Pai que está no céu. Jesus está dizendo assim: Pedro, não foi curso teológico que te revelou, não foi formação acadêmica que te revelou, não foi conhecimento terreno que te revelou, não foi conhecimento humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu foi que te revelou que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que eu aprendi aqui? Obrigado. Que para nós entender as coisas espirituais, a carne e o sangue não revela, o terreno não revela. Quem revela para Pedro que Jesus é o Filho de Deus é o próprio Pai que está no céu. Para entender as coisas do mundo espiritual, eu posso fazer a faculdade teológica, os irmãos vão pegar. Eu posso ter o doutorado que eu quiser, eu posso estudar a formação acadêmica secular que eu quiser,
Se Deus não me revelar as coisas espirituais e pela sua palavra, eu posso fazer o curso que eu quiser, estudar o que eu quiser, me formar na onde eu quiser. Se Deus não revelar isso aqui, só vai ser um livro comum para mim. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, não foi conhecimento humano que te revelou. Pedro, não foi teologia que te revelou. Pedro, não foi a formação acadêmica que te revelou. Pedro, não foi tua experiência que te revelou. Pedro, não foi tua inteligência que te revelou. Pedro, foi meu Pai que está no céu que te revelou. Jesus está dizendo em outras palavras: Pedro, se não fosse Deus, o meu Pai, que te revelasse, você não entenderia. Mas graças a Deus que o Pai escolheu os pequeninos nessa noite para revelar a sua grandeza e os seus segredos para nós que estamos aqui. No capítulo 11, verso 25 de Mateus, Jesus disse: graças eu te dou, Pai, que ocultaste essas coisas para os sábios e entendidos, mas revelaste para os pequeninos. Deus tinha ocultado a revelação sobre Cristo para os sábios e inteligentes da época, que são os fariseus, escribas, os judeus e os sacerdotes. Eles não entendiam que Jesus era o Filho de Deus, mas os agricultores, os pastores da época, que não eram sábios, que não eram inteligentes, olhava para Jesus e dizia: esse aí é o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe por que eles entendiam isso? Porque o Pai revelou a sua palavra para os seus corações. Você não pegou? Mas nós só estamos aqui essa noite, deixamos os nossos fazeres na nossa casa, deixamos os nossos fazeres, nossos prazeres, para estar dentro dessa casa nessa noite, louvando, orando e adorando a Deus. Não foi porque nós merecemos, porque Deus, o Todo-Poderoso, nos revelou, nos chamou e nos deu entendimento para entender a sua palavra. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Agora eu entendi por que tem gente que lê de Gênesis a Apocalipse e não entende. Eu não queria entrar nessa linhagem não, mas está ardendo, eu vou então nela. Se ficar na carne, se ficar na rebeldia, se viver debaixo da desobediência, você vai ler de Gênesis a Apocalipse e não vai entender um A. Porque a carne e o sangue não revela nada para ninguém. Mas se andar em espírito, um versículo que você lê, Deus ele traz a revelação da palavra. Se estiver em oração, se estiver em jejum, se estiver na vigilância, se estiver obedecendo, se estiver se esforçando em andar em santidade, quando você lê um texto sagrado, você vai receber tanta revelação de Deus, que você vai falar para o pastor Tarcísio: pastor Tarcísio, me dá uma oportunidade, porque eu tenho uma palavra dentro do meu coração. Aleluia. Aleluia. Carne e o sangue não revela. Vamos embora. E Jesus vai dizer: pois também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou acabar aqui, tá, irmãos? O horário já está indo. Jesus faz 4 declarações para Pedro aqui. É aqui que eu quero entrar rapidinho.
Jesus olha para Pedro e diz: tu és Simão, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A primeira declaração que Jesus vai fazer para Pedro é essa: sobre esta pedra, que é ele mesmo, Jesus, ele diz: edificarei a minha igreja. Sabe o que eu aprendi aqui? Quem edifica a igreja não é o homem. Quem edifica a igreja não é o pastor. Quem edifica a igreja não é o missionário. Quem edifica a igreja não é o cantor. Quem edifica a igreja não é o pastor de convenção. Quem edifica a igreja é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem edifica a igreja não é o homem. Quem edifica a igreja é Deus. Quem edifica a igreja não é o governador da cidade. Quem edifica a igreja é Deus. Quem edifica a igreja não é qualquer conhecimento humano. Quem edifica a igreja é Jesus de Nazaré. É por isso que a igreja está em pé há mais de 3, 4 mil anos. Porque quem edificou a igreja não foi o homem. Quem edificou a igreja é Deus. E aí, irmãos, olha só. Ele diz: eu edificarei. Edificar significa levantar. Edificar significa erguer. Agora, uma coisa que é verdade, que quando Jesus, se eu edificar uma casa, se o vento bater, se chover, as ondas bater contra ela, ela pode até cair. Como em São Paulo nós vemos, ou no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, que a enxurrada desceu na rua, foi derrubando casas, foi derrubando condomínios, foi derrubando tudo que foi para frente, que foi edificado pelo homem. Mas quando o próprio Jesus edifica uma igreja, pode bater tambor na sexta-feira, pode falar palavra contrária, pode rodar baiana, ela não cai, porque quem edifica é Jesus de Nazaré e permanece para sempre. Hoje é culto da família. Levanta a tua mão direita bem alta para o céu. Se for Jesus que edificou a tua casa, se for Jesus que edificou o teu casamento, se for Jesus que edificou o teu ministério, fica tranquilo, pode vir a luta que for, pode soprar o vento que quiser, não vai cair, vai permanecer firme e edificada, porque uma vez que Deus levantou, o diabo não derruba. Lavaxalabracaiaté. Fala para o teu irmão que está do teu lado: não vai cair. Fala para ele: não vai cair. Lavaxandalabracaiaté. Não vai cair. Fala para ele: tua casa não vai cair, teu casamento não vai acabar, teu ministério o diabo não vai derrubar, porque quem te levantou, quem te ergueu, quem te edificou foi Jesus de Nazaré. Eu edificarei a minha igreja. Bate no peito e fala: quem me levantou foi Deus, quem me ergueu foi Deus. Então o diabo que pega a sua bagagem parte retirada, porque aqui não cai não, porque Jeová me sustenta. Segunda declaração. Primeira, eu edificarei a minha igreja. É Ele que edifica. Segundo, minha igreja. A igreja nunca foi do homem. A igreja nunca foi do homem. A igreja é de Deus.
Ele diz minha igreja. A palavra minha é um pronome possessivo. Ele está dizendo a igreja é minha. Você não pegou não? Ele está dizendo a igreja não está só. A igreja não está como um cachorro abandonado. A igreja tem dono. Minha casa tem dono. Meu casamento tem dono. Meu ministério tem dono. Eu não estou sozinho. Sabe o que Deus falou para mim? Meu filho, para passar até você tem que passar por mim. Para chegar até você tem que passar por mim. Nós somos protegidos por Deus que fez os céus e a terra. Você tem dono. A igreja é minha. Vocês lembram para Satanás tocar em Jó, em tudo que ele tinha? Teve que pedir autorização para o dono. Jó tem dono, tinha dono. Satanás, diz a Bíblia que ele andava querendo entrar nas coisas de Satanás, porque Satanás disse assim, também tu cercaste ele. No hebraico diz que Satanás tentou por várias vezes entrar na vida e nos bens de Jó e não conseguia, porque quando ele pisava ele via um cerco. Deus tinha cercado ele. Sabe por quê? Porque nós temos um dono, e o nosso dono nos cerca, nos protegendo. Eu tenho esse carro, para chegar nesse carro vai ter que chegar em mim, me mata, aí você leva. Quebra. Porque enquanto eu estiver vivo eu não vou deixar. Se me derrubar, entendeu? Assim é com Jeová. Para chegar até aqui, ó, vai ter que pedir autorização para o Deus que fez os céus e a terra. Para chegar até você vai ter que pedir autorização pelo Senhor que fez os céus e a terra. Porque você não está sozinho não. Deus não te tirou do mundo e trouxe para a sua presença para deixar você sozinho não. Ele está contigo todos os dias até a consumação do século. Fala para o teu irmão que está do teu lado, você tem dono. Você não está sozinho. E ele diz: primeiro, edificarei. Ele edifica. Segundo, a minha igreja, a igreja dele. Terceiro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Proteção, fala proteção. Jesus está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é proteção. Jesus está dizendo, eu protejo vocês das portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão. Mas como que é isso? As portas do inferno não prevalecem. Se essa porta fechar aí da igreja, ninguém passa para lá. Só passa se alguém derrubar. Aí sim nós sai. Sim ou não? É isso aqui que Deus está dizendo. Pegou? Nem todo mundo pegou. Vou repetir. As portas do inferno não prevalecerão. Não ficarão de pé. Você não pegou? Eu estou dizendo que quando Satanás levantar a porta para tentar parar a igreja, Deus está dizendo, pode até levantar a porta, mas ela não prevalece. Você não pegou não? Ele está dizendo assim, ela cai para você passar por cima e receber a vitória. Eu nunca vi as portas do inferno prevalecendo contra a igreja de Cristo em toda a história da igreja da face da terra. Um dia que Faraó tentou exterminar todos os judeus na terra do Egito, como? Fazendo com que eles trabalhassem um trabalho forçado. Eles trabalhavam de dia e de noite. Eles trabalhavam, ficavam cansados. Não tinha tempo nem para coabitar com a esposa, para poder ter suas descendências, seus filhos. Desse modo, a intenção de Faraó era diminuir o povo judeu dentro da terra de Gósen do Egito. Essa era a intenção de Faraó, exterminar todos, não deixando o povo crescer. Mas a Bíblia diz que quanto mais Faraó oprimia, mais o povo de Deus crescia. Por quê?
Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Satanás pode até bater, pode até oprimir, mas quanto mais bate, quanto mais oprime, mais a igreja cresce. Não prevalece. A intenção dele era: agora eu quero ver o povo crescer, agora eu quero ver o povo sair da terra. Mas ele quebrou a cara, porque ele enxergava e disse: peraí, mas tinha 5, agora tem 10. Tinha 10, agora tem 20. Tinha 20, agora tem 40. Que negócio é esse? Eu respondo para ele: é porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jeová. Levanta a mão. As portas do inferno não vai prevalecer contra a tua casa. As portas do inferno não vai prevalecer contra o teu casamento. As portas do inferno não vai prevalecer contra o teu ministério. As portas do inferno não vai prevalecer contra o teu trabalho. Porque as portas do inferno podem até se levantar, mas Jeová faz nós passar por cima, para nós recebermos aquilo que Deus tem para nós, para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Para o teu irmão: as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Se coloca de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que eu acho bom de servir a Deus é que Ele não passa pano, Ele não enfeita para falar. Sabe o que Ele está dizendo aqui? As portas do inferno não prevalecerão. Ele não está dizendo que não vai ter porta para tentar nos impedir. Ele está dizendo: vai ter até porta fechada para tentar impedir você passar. Deus está dizendo: as portas vão surgir para tentar te brecar. Isso é normal. Porque crente que aceita Jesus pensando que é só rosa, pode virar as costas e ir embora. É rosa, mas tem os seus espinhos. Mas depois dos espinhos... Só quem entendeu, levanta a mão. Deus tem bálsamo para a sua casa. Deus tem bálsamo para a sua igreja. Quando o povo de Israel, para chegar na terra prometida, tinha que passar por Jericó. E a Bíblia diz que quando o rei descobriu, o rei trancou as portas. Ninguém saía e ninguém entrava. Pelo portão não dava. Por volta da cidade não tinha como, que era muro de 6 metros de altura com 6 de espessura. Ninguém passava, ninguém entrava. Quando Jeová olha lá do céu para a terra e diz assim: ah é? Se não passar pela porta, eu vou derrubar a porta, muro e tudo, mas o meu povo vai passar por cima e chegar na terra prometida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua casa, a tua igreja, aqui está a minha vida, que representa, Deus, nessa noite a minha família. Aqui está, meu Pai, esse irmão, essa irmã, que representa a sua casa e a sua família, mesmo aqueles que estão longe como aqueles que estão perto. Eu peço ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor já deixou a bênção confirmada nessa noite, dizendo: as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua família. As portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Ah, mas a porta se levantou, não esquenta não, não vai prevalecer não, vai cair por terra, porque Deus vai jogar por terra em nome de Jesus de Nazaré. Bate palma para Jesus. Tem alguém que está querendo chutar o balde. A luta está tão grande que você está querendo desistir. Deus só te trouxe aqui só para falar isso para você assim, ó. Fique em paz. Porque as portas do inferno não prevalecem. Ele está te dizendo assim, ó. Ela vai cair. Mas continua firme. O pastor disse aqui: não pula do barco, porque é passageiro, e você vai passar por cima e vai cantar o hino da vitória. Fica firme, amém? Glória a Jesus. Quem escutou a palavra de Deus, louvado seja o nome dele aqui nessa noite.
Glória a Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que escutou a palavra do Mestre, desde lá fora, aqui dentro, estava afastado dos caminhos do Senhor, quer retornar para o Senhor? Tem alguém aqui nessa noite? Louvado seja Deus. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Não tem ninguém que estava afastado, quer voltar para o Senhor? Louvado seja Deus. As palmas glorificam o nome dele, né, irmãos? Quando eu voltei para Jesus, eu tive que tomar umas pauladas. Da mesma pessoa que cortava droga comigo, dizia ser meu amigo, queria tomar boca, eu tive que tomar paulada. Sabe por quê? Porque eu estava na rebeldia. Não vou citar nome não, né? E hoje eu estou aqui, vim pela dor. E Deus está te oferecendo amor nessa noite. Tem pessoas aqui que tem que voltar para Jesus. Tem pessoas aqui que tem que voltar para os caminhos de Deus, para que o teu casamento venha andar bem, a tua família venha andar bem. Tem alguém aqui nessa noite? Não tem ninguém nessa noite? Não tem? Jesus já colocou no teu coração aqui nessa noite. Tem alguém aqui? Deus está te dando uma oportunidade. Deus quer te honrar na terra dos viventes. Tem alguém aqui nessa noite? Não tem? Ai, calabaraçaio, comandaia, terbia fly. Se não tem, bate palma para Jesus. Bate palma para o general de guerra. Que tem gente aqui, tem. Né? Mas está se segurando. Deus está te dando mais uma chance. Né? As palmas glorificam o nome dele aqui nessa noite. Glória a Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos, né? Deus abençoe a vida dos visitantes, né? Pela primeira vez alguém te convidou para vir? Foi? Olha aí. Tem mais alguém aqui? As irmãs ali, né? Deus abençoe a vida de vocês, amém? Deus tem uma grande